Estamos iniciando mais um podcast aqui na Multiweb TV e hoje nós recebemos o Sargento Luz. Rodrigo Kretzer da Luz é o nome completo, Isso, Sargento? Isso. Seja bem-vindo, muito obrigado. Eu que agradeço aí o convite. Na Polícia Militar você é conhecido por Sargento Luz. Isso, Sargento Luz. E a trajetória começou quando e onde? Começou em 2000, na verdade em 2001, quando a gente prestou o concurso para a Polícia Militar. Na época a gente fez o concurso, era direcionado, né? Sim. Então meu concurso na época foi para Jaraguá do Sul. A gente fez todo o processo seletivo em Jaraguá do Sul, a gente fez a prova lá, toda a parte seletiva, inscrição, toda a parte seletiva lá. A minha inclusão se deu em 6 de março de 2002 e de lá para cá foram 21 anos, né? 21 anos já. Isso. E naquela época, hoje mudou já esse formato de inscrição? É que na verdade hoje em dia é que depende do governo, né? Então Sim. tem momentos que é direcionado local, outros a Estadual. formação mas hoje em dia a formação acaba sendo meio que local, mas a formação de lá para cá se tornou centralizada no Centro de Ensino da Polícia, né? Sim. Então, na verdade, no passado era direcionado a partes das etapas no local, mas a formação no Centro de Ensino da Polícia Militar em Florianópolis. Sim. Né? O Sargento Luz é da onde? Eu sou natural de Florianópolis. Florianópolis. Isso, Florianópolis. E aí você é de Florianópolis e ingressa na Polícia Militar com que idade? Eu, na época, tô com 44... 21 para 22. 21 para 22 Isso. anos. E antes trabalhou em que setores? Eu vim setor privado, há 16, 17 anos ali. E aí entrei na Força Aérea em 98, na segunda metade de 98, segundo semestre de 98. Fiquei 2 anos, quase 2 anos e meio, 2 anos e 4 meses, mais ou menos, aproximadamente. Isso no Exército? Na Força Aérea, né? Sim, na Força Aérea. Na época, aí começou esse interesse, né? Só que no momento que eu entrei na Força Aérea, quando eu fui buscar um outro concurso, a Polícia Militar já não tinha... o último concurso aberto naquele período foi em 98, né? Foi incluído em 98. Até uma curiosidade que quando eu entrei na polícia em 2002, a última entrada de inclusão dentro da Polícia Militar foi em 98, então ficou um período de 4 anos aí sem inclusão na Polícia Militar da época. Então eu trabalhei 2 anos e pouco na Força Armada. Na época eu fiz escola técnica, eu sou técnico, eletrotécnica, aí tentei fazer os estágios obrigatórios na época lá, não consegui, aí o que me fez sair das Forças Armadas ali para poder concluir o curso técnico, né? Sim. Aí nesse meio tempo ali eu comecei física na Federal, para poder dar um embasamento para engenharia, porque eu fazia eletrotécnica, engenharia elétrica na época. E nesse meio tempo ali de trabalho de técnica eletrotécnica, faculdade de física, apareceu o concurso público da Polícia Militar, fiz... E sempre era o seu objetivo, ingressar na Polícia Militar? Na verdade, eu seguia a carreira militar, né? Sim. No momento que eu... na época eu era da Forças Armadas ali, da Força Aérea. A gente fez concurso para sargento das Forças Armadas, da Força Aérea, do Exército Brasileiro, mas aí acabamos não conseguindo. Aí eu não consegui concluir porque meu objetivo era ter um curso técnico, né? Sim. Aí como não tive essa oportunidade de fazer o estágio lá dentro e acabou tendo problemas ali com questão de horário e tudo, aí eu fui obrigado a sair para poder concluir meu curso técnico, né? E não é tão simples assim e fácil, não? Não, na época não, porque na verdade como não tinha, acabou sendo muito concorrido na época, porque como era 4 anos sem inclusão na Polícia Militar, então a concorrência era muito, muito grande, né? Sim. Então a gente batalhamos bastante ali para poder Sim. para poder entrar, porque imagina, eu trabalhava durante o dia, fazia faculdade à noite, chegava em casa e até 2, 3 horas da manhã estudando para poder conseguir
tentar a possibilidade, aí, a chance de entrar, né? E aí você inicia em Jaraguá do Sul. Isso, fizemos o curso de formação lá em Florianópolis, aí acabamos a parte de matérias lá em Floripa, e fomos a Jaraguá do Sul fazer a parte do estágio operacional, né? Na época, era uma guarnição, era uma companhia de Joinville. Estava virando, na época, o recente 14º Batalhão, então precisava de efetivo. A gente foi para lá eram em 80, mas aí teve alguns que acabaram desistindo do caminho e acabou ficando em 76, né? E não tem como escolher, era o que o comando determinava. Naquele momento não tinha que escolher. Na verdade, a gente já havia escolhido, porque naquele momento de concurso eram vagas específicas, né? Sim. Por exemplo, vaga na época para Blumenau, Balneário Camboriú, se eu não me engano, acho que Gaspar, Chapecó, Criciúma, Joinville, e naquele momento lá, Jaraguá do Sul com Joinville eram os que mais tinham vagas, né? Sim. Joinville, se eu não me engano, eram 100 vagas, e Jaraguá do Sul, como era um batalhão que estava iniciando, tinham 78. Né? Mas aí Blumenau eram 30, se eu não me engano, acho que Gaspar ou Brusque, acho que era Brusque, eram mais 30, Balneário Camboriú era 30. Então aí veio a pergunta, né? Mas por que Jaraguá do Sul, né? Jaraguá do Sul eu tive um pequeno conhecimento pelo estágio, uma possibilidade de estágio na época da escola técnica, né? Sim. Que poderia ter ocorrido lá por conta da VEG, né? Que a minha formação era técnica eletrotécnica, então surgiu a possibilidade de estágio, então acabei conhecendo Jaraguá do Sul. Mas o principal era pelo número de vagas, né? Então, aí você sai de Florianópolis e vai morar em Jaraguá do Sul. Era Jaraguá do Sul. E fica por quanto tempo lá? 2 anos quase 2 anos e meio. Aí, achando que como era muito novo, né? Achando Sim. que se adaptaria à nova cidade, né? Aí acabou tendo alguns percalços ali, principalmente de questão financeira, porque aí, tipo assim, no início até foi indo, se acostumando, mas depois comecei a muito ir para Florianópolis, aí isso acabou onerando muito, né? Sim. Então, toda a folga que tinha aí, o Jaraguá do Sul não é tão próximo, né? Batia saudade. Aí acaba indo. Então, aí acabou não se adaptando, eu falei assim, e fiquei lá, só que aí não é tão simples, né? Sim. Hoje está um pouco mais fácil a questão da transferência, porque existe hoje pode haver essa negociação? A janela de transferência, hoje, de um tempo para cá acontece, né? Mas pode também negociar, às vezes, com outro que tem interesse? Isso, mas como eu falei, mas hoje em dia é mais fácil, porque hoje em dia, quando sai uma nova turma, um novo curso de formação, findando o curso, o comando abre, a diretoria do pessoal abre uma janela de transferência. Sim. Né? O que acontece nessa janela de transferência? A gente coloca a intenção para onde quer ir, então se existir a possibilidade de um novo vir para o teu lugar, e tu vai para o lugar próximo onde tu gostaria de ir. Isso melhorou nessa parte? Nessa parte, sim. Na época não existia isso. O que existia? Existia nós vir aqui para o local que queria, botar o nosso nome no mural e perguntar quem tinha interesse à troca. Né? Aí isso não foi possível. Como era um batalhão novo, ninguém queria mais antigo ir para lá. Aconteceu aí que eu fiquei quase 2 anos e meio lá, não consegui voltar para Floripa, vim para Blumenau. Aí você vem para Blumenau. Isso, aí eu consegui uma troca para Blumenau. Aí fui para Blumenau, fiquei mais 2 anos e pouco, fui tentando descer para chegar na... Foi uma luta. Foi uma luta. E aí ficou 2 anos em Jaraguá, veio para Blumenau mais 2 anos, depois conseguiu para Florianópolis. Isso, em 2007 consegui uma transferência aí em janeiro de 2007 para voltar para a capital. E aí fica na capital? Fico na capital. Na grande Florianópolis, né? A verdade Sim. que aí a minha vida operacional sempre tive interesse muito mais na parte operacional, principalmente tática, né? Sim. Então, quando eu fui para Jaraguá do Sul, a gente foram poucos, e tive a oportunidade de entrar na época no GRT, né? Hoje tático, né? Sim. Então era o nome da época, né? Então eu tive a oportunidade de fazer o curso de táticos policiais em Blumenau.
né, em decorrência de uma ocorrência de assalto, que acabou tendo as duas equipes se encontrando e recebendo a informação que tinha que iria abrir aquele curso naquele ano, em 2002, né? Então eu sempre trabalhei muito mais voltado à parte tática, né? Aí quando eu trabalhei um tempo em Jaraguá do Sul no tático, quando eu fui trabalhar em Blumenau, até ser conhecido, vamos dizer assim, até conhecer quem era o profissional na época, soldado Luz, né? Sim. Então, aí cheguei lá, trabalhei no tático em Blumenau também. Aí fui em 2007 pro 4º Batalhão. Lá em Florianópolis. Lá em Florianópolis, bem na capital, é o batalhão da capital, o 4º Batalhão. Então, lá também até eu consegui o meu espaço, cheguei a trabalhar no PPT, no tático do 4º Batalhão, que atendia a parte da ilha, né? Sim. Então, aí fui galgando ali. Porque para chegar a sargento não é assim tão simples, há toda uma trajetória. Sim, que na verdade a carreira de praças existem 2 quadros, né? Uhum. O quadro de carreira, que o pessoal que se fala, né? Sim. E o quadro especial. Que aí existe, o quadro de carreira são as provas internas, né? Sim. Que acabo fazendo... Para ser mais rápido. Isso, para ser... entre aspas, né? Porque depois existe os interstícios de tempo para poder chegar e se tem vaga ou não em cada graduação, né? Sim. Há uma questão também política que pode contribuir? Nessa situação não. Não? Não, a parte política é o teu comportamento, é o teu comportamento, né? Sim. Abriu a vaga, tu estuda, passou nas provas ali, tu vai chegando, né? Sim. Só que existia uma... não foi mudando ao longo do tempo, né? Uhum. Então, assim, quando eu entrei na polícia em 2002, nossa previsão porque antigamente o último concurso, o concurso para abrir para sargento, que é seria de carreira, foi aberto com pessoas civis, né? Sim. Então, ao longo do tempo mudou para ser só interno, né? Então, minha previsão quando eu entrei na polícia era chegar ao máximo a cabo ali com 28, 29 anos de serviço e tu embora aí como cabo, né? Sim. Isso se o teu comportamento, se tua vida de caserna não fosse ruim ali, não fosse um mau profissional que fosse Sim. punido administrativamente, que de repente numa dessa tu ia até como soldado embora, né? Sim. Na época, né? Então isso foi mudando e hoje, como eu falei, hoje a gente tem dois tipos de carreira, que é o do quadro especial, que aí esse é por tempo de serviço, né? Tu não chega a fazer prova, né? E antigamente se encerrava esse quadro como terceiro e hoje vai até segundo por uma mudança das leis, né? Sim. Mas a tendência é se extinguir esse quadro, né? Sim. Que é o quadro que eu me encaixo, né? E aí você hoje é o 3º sargento e você pode então subir ainda para segundo. Até segundo sargento. É o meu limite, né? Porque eu sou do quadro especial, né? Uhum. Eu cheguei, fiz as provas e acabou por questões divinas ou inusitadas então, provas na época de cabo ali, que fiquei por uma questão, fiquei por 3, então são coisas que a gente não sabe, né? E aí, o que leva o Sargento Luz vir para o município de Salete atuar? É que assim, eu trabalhei, como eu falei, minha vida toda foi na parte tática, né? Então eu trabalhei no BOP 4 anos, né? Então do BOP aí eu acabei, por questões particulares ali, acabei vindo para um outro batalhão na área continental. E aí trabalhei no tático da parte continental, que hoje é o 22º Batalhão. E numa das ocorrências ali, eu acabei trocando tiro com alguns miliantes ali. A gente acabou baleando um deles ali. E no momento ali, para evitar um acidente, o meu motorista, na época, fez uma manobra ali que eu acabei batendo a cabeça na calha. Isso na ocorrência? Isso, na ocorrência. E eu acabei cortando a cabeça, dando um corte na lateral. Cheguei em casa, aí a esposa, não, tem que sair, não dá para ficar na rua, isso deu para ti. Eu já tava um pouco cansado já dessa lida, né? Então. E há muitas ocorrências? Para a capital, sim.
Como a gente trabalhou, falei, a gente procurou sempre buscar mais a parte tática, então minha vida sempre foi, como eu falei, BOP, PPT da área do 22, PPT do 4º Batalhão, então a área do 22 ali é a área que o pessoal fala que é mais complicado, que é o Morro da Caixa do Continente, a parte da Chico Mendes, que é muito famosa, né? Então realmente incursões na favela, então a possibilidade de uma troca de tiro frequente, isso realmente nesse quesito, realmente da capital ali é um pouco mais problemático, né? As ocorrências geralmente são sempre muito graves. Não sempre, né? Mas com possibilidade de desfecho, né? Sim. Realmente, principalmente nessas áreas que a crise é um pouco maior, né? Sim. E aí você definiu, então, não, vamos ir para o interior. Não, aí que tá. Não, nesse período, aí surgiu a possibilidade de eu trabalhar na diretoria de apoio logístico, em 2016. Em 2016 eu fui para sair da área do 22, da parte da operacional, fui para a área administrativa. Que era mais na parte escritório. Isso, só a parte escritório, só a parte administrativa da Polícia Militar, onde eu fui para a diretoria de apoio logístico, e finanças, né? Sim. Que dá a parte de realmente de apoio a todas as instituições, a todos os batalhões, companhias, destacamentos da polícia, né? Nesse local eu fui trabalhar no setor de convênios, onde eu comecei a ter o contato desde destacamento até comando regional. Sim. Né? Trabalhando com a parte de convênios, convênio de trânsito, convênio de radiopatrulha, termo de cessão de uso, então... O estado todo? O estado todo. Aí que a gente começou a ter o contato com os destacamentos, porque onde é que o praça ele acaba assumindo uma unidade? É grupamento policial militar. Então é onde o praça vai comandar. Então a partir daí que comecei a ter esse contato, vendo policiais lá que de repente alguns tinham um pouco mais de condições, outros um pouco menos, e eu comecei a notar que normalmente o que acontecia, quem assumia esses comandos, realmente o segundo. Sim. Então o primeiro se aposentou, cai no colo, vamos dizer assim, do segundo mais antigo ali. Então, segundo, você diz sargento? Não necessariamente. Não necessariamente. Você fala por tempo de serviço. O segundo mais antigo da unidade. Que pode ser, de repente, o mais antigo era um sargento, aí o segundo mais antigo era um cabo, um soldado, aquele sargento ou aquele policial de cima foi transferido, ou ele foi para a reserva remunerada. Quem é que vai comandar? O subsequente, o mais antigo que vem abaixo desse, né? Que pode ser, como eu falei, pode ser um sargento, pode ser um cabo. Então, muitas vezes vinha um soldado comandar, um cabo, um sargento um pouco mais moderno. Então, eu via que isso acontecia, que não era muito o caminho, alguém sair de algum local para ir com a intenção de comandar aquilo dali, né? Porque para ti é melhor estar no comando na sua carreira? Não necessariamente, é uma experiência. É uma experiência. Na verdade, cada profissional busca a experiência que quer, vamos dizer assim, né? Então, na verdade, assim, eu busquei isso, né? Porque, na verdade, seria muito mais cômodo eu ficar na capital, onde eu já estava trabalhando 6 anos, vamos dizer assim, sem me incomodar. Sim. Né? Tem das incomodações ali. Mais burocrática. Mais burocrática ali, e poderia ter ficado lá. Mas como eu tinha uma ambição, uma possibilidade, eu vislumbrei uma ideia tipo assim, de colocar o que eu penso, o que eu acho que é certo da Polícia Militar à frente da sociedade. Sim. Então... Aí tu terias que estar no comando. Isso, Então, e aí surgiu essa possibilidade para vir para a Salete. Porque assim, o que acontece? A Salete, por que Salete, né? Porque, na verdade, o meu sogro é natural daqui. Olha só. Meu sogro é natural daqui. Então, ele já saiu há 55, 60 anos da cidade. Mas da família, só para registrar. Loucos. Da família Loucos do Alegre ali, né? Então, assim, eu conheci a cidade, porque não vinha passar as férias para cá nos últimos 6, 7 anos, né? Então, vim para cá, passava dezembro as férias aqui, fui conhecendo a cidade, fui gostando da cidade. Conheci o Sargento Páguio. E ano passado ele me falou, ano que vem eu entro para a reserva remunerada, será que não tem interesse de vir para cá, até porque tinha abaixo de efetivo também, né? Sim. Já na época, né?
Então, se não tinha interesse de vir para cá, até existe essa possibilidade, né, de realmente de ter essa experiência, de realmente é uma experiência bem gratificante de estar à frente de uma unidade policial, né? Comandar então, ela. De comandar ela, de ter o contato com o governo municipal, de ter o contato com o promotor de justiça, o juiz da comarca. Então, é interessante essa oportunidade ali, que eu acredito que seria interessante quem tivesse a oportunidade de realmente seguir. Assim. É trabalhoso, existe uma responsabilidade, mas, na minha opinião, até o momento, é muito gratificante, né? E aí, hoje, quanto tempo você já está atuando em Salete? Dia 15 agora fez 1 ano. 1 ano? 1 ano. Eu tô de moradia 1 ano e 15, 1 ano e 15, 1 ano e 16, né? Sim. Mas eu vim para cá, início de agosto, né? Início de agosto. Aí teve o período de trânsito, que aí eu iniciei que é o período de trânsito ali que existe para a gente se acentuar na cidade, fazer mudança ali. Então, aí eu comecei minha escala dia 15 de agosto do ano passado. Né? E aí você sai de Florianópolis, vai para Jaraguá, Blumenau, volta para Florianópolis, vem para Salete e agora pretende permanecer em Salete? Até o fim da carreira. Até o fim da carreira. Falta, que não é muito, né? Falta 5 anos, né? Sim. 5 anos, a minha ideia é encerrar aqui. Né? Sim. E aí, mas morar aqui? Permanecer aqui? A futura Deus pertence, né? Então a gente não tem... Na verdade é uma questão, não é só minha, né? Então tem a questão da família, né? Então quando a gente decidiu vir para cá, foi uma decisão em conjunto, né? Não foi só uma questão profissional, né? Além dela foi uma questão também de família, assim, vamos para lá, porque a gente gostaria de morar numa casa, então coisas que lá em Floripa é um pouco mais difícil, né? Lá no apartamento? Morar lá, a gente morava no apartamento, porque lá tem uma questão de segurança, né? Então é muito furto, né? Então tu sai de casa com a insegurança de deixar a casa, para daqui por voltar ela tá arrombada, né? Então a gente tem essas questões, né? Então, a princípio, a gente fica. Mas, como eu falei, ao futuro Deus pertence. Né? Então... Eu só gostaria de, rapidamente, o que o Sargento Luz comentou, muitas vezes, e até porque vocês que estão na linha de frente, como você trabalhou, você conhece a realidade lá na Grande Florianópolis, muitas vezes a gente não tem até as informações na própria imprensa do que acontece no dia a dia mesmo na realidade? Não, é muito pouco, né? Porque na verdade assim... Porque são muitas as ocorrências. São muitas ocorrências, então lá o que a imprensa acaba transmitindo é o que é de mais grave, né? Sim. Então ela tem que, eu acredito que a imprensa ela tem que colocar outras coisas, se for colocar só... Já é muito, né? Se a gente olha os telejornais, a parte imprensa... física ali, escrita, que hoje na verdade é mais digital, né? Hoje em dia o pessoal está abandonando o jornal físico, né? Sim. Mas a gente vê isso, realmente, se for colocar só a questão de ocorrência policial, ela acaba enchendo muito, né? Imagina só. Sargento, aí você, em Salete agora, durante esse período, como é que você analisa a estrutura, o que você pretende mudar, ou às vezes até inovar mais do que já tem toda essa estrutura aqui? A ideia pela experiência, a gente foi muito... a gente atua mais na parte repressiva, né? Vamos dizer assim, pelo fato de ter trabalhado muito tempo na questão tática, na rua, no BOP, então a gente trabalhou muito mais na questão repressiva, né? A nossa ideia, realmente, quando veio para cá, ter aquele policiamento mais de proximidade, né? De trazer a polícia... realmente para as pessoas de bem, né? Porque a gente está na capital, não só na capital, né? Na área de atuação, no tático ali, no BOP, nessa parte operacional ali, muito mais, eu falei, mais repressivo, né? Sim. Então, mais... não muito, apesar de situação do cidadão de bem estar envolvido, mas na parte lesiva, né, que ele foi lesado, foi assaltado, foi furtado. Então a ideia o que seria realmente trazer para a Salete a parte de um policiamento mais de proximidade, onde dá ao cidadão de bem a real sensação de segurança, né? Sim. Então como trazendo os programas de segurança da Polícia Militar.
implementar, né? Que é a questão, aumentar a rede de vizinhos, atuar na situação da rede rural de segurança, né? Agora essa rede de segurança escolar, então trazer mais esse policiamento, essa sensação para o cidadão de bem, né? Hoje, quais seriam as reivindicações de vocês para a Polícia Militar em Salete? Mais efetivo? Mais efetivo seria? Efetivo. Porque hoje em dia a gente, quando eu vim para cá, na verdade eu vim antecipadamente, porque a ideia é ter vindo no final do ano. Sim. E ano passado, eu, comandando a companhia e o Sargento Pag, eu entrei em contato, não quer vir antes, porque a gente teve um policial aqui no ano passado que pediu a baixa, né? Então diminuiu mais o efetivo, né? Aí com isso a gente acabou vindo mais cedo, que era para ter vindo no final do ano, a gente veio ali, começou as tratativas de conseguir a transferência ali para final de abril, maio ali, para poder vir para cá, conseguir vir final de julho para cá. Sim. Então já tinha esse problema lá. Aí tivemos, nós tínhamos uma policial feminina que estava em período de gestação ali, estava na função de meio, ganhou o filho no início do ano, infelizmente agora ela pediu baixa, né? Então, aí temos aí, por enquanto, nós estamos em 2, efetivamente, em 3 pelo Sargento Pag, né? Sim. Mas basicamente, vamos dizer assim, no sistema, porque a partir de setembro ele também já sai do nosso sistema e estamos em 2. Né? Então, hoje em dia, o que mais nos causa transtorno é a questão da falta de efetivo. E há essa possibilidade de aumentar o efetivo? A gente está trabalhando com comando, né? Uhum. Que como a gente é uma unidade militar, então a gente tem que seguir cadeia de comando. A gente já entrou em contato com o comando da companhia, e isso, o consequente, ali o comando do batalhão, então já está ciente, a gente está trabalhando essa questão para tentar resolver o quanto antes, né? Sim. A gente tem agora um concurso público para inclusão de soldados, a gente espera aí que venha pelo menos uns 2 policiais aí para minimizar, não é o ideal, mas para minimizar a falta de efetivo que existe atualmente. Sargento Luz, você falou ali essa questão da rede de vizinhos, isso tem contribuído, tem ajudado a Polícia Militar? Sempre ajuda, né? Porque a gente consegue alcançar pontos onde olhos, vamos dizer assim, onde a gente não pode estar, né? Então porque assim, a segurança pública é responsabilidade do Estado, mas todos ajudam com isso, né? Sim. Então, se todo mundo está de olho na segurança ali, isso a gente consegue tá ajudando a direcionar algum tipo de policiamento, até na situação repressiva, né? Aconteceu algum furto ou algum elemento de forma estranha na região, a gente consegue estar direcionando com um policial de serviço, talvez não 100% no município de serviço, que a gente não consegue abranger isso durante o serviço, né? Com a rede de vizinhos, com a rede rural de segurança, a gente consegue ter olhos onde a gente não conseguia estar, né? Sim. E aí, essa do interior ainda está sendo implantada? Sim, a gente não conseguiu, a gente até deu o início, tentou dar o início no início ali para maio, se eu não me engano. Sim. Mas a gente não conseguiu efetivamente dar o início de fato. Uhum. Ali a gente conseguiu pegar estruturar a parte administrativa ali. Sim. Mas a parte de entrevistas, de cadastramento dessas residências, a gente ainda não conseguiu pela demanda de serviço administrativo, né, e pela falta de efetivo, né? Sim. Mas tão logo que a gente consiga ali, a gente já fez alguns contatos com a prefeitura ali, Secretaria de Agricultura, até alguns contatos ali com as agentes de saúde, para nós poder fazer os cadastramentos, né? Sim. Para não esquecer ninguém, né? Mas as pessoas, elas são bem participativas. Sim. A gente sente isso, né? Quanto à questão, até para aproveitar esse seu conhecimento nas cidades maiores, o trânsito, como você avalia em Salete, o que precisa melhorar, já talvez até uma possibilidade de estudo para melhorar algumas questões que, né, a gente sabe que no dia a dia acaba, né, tendo aí os seus percalços, a gente fala assim. Assim, pela nossa experiência, sim, o trânsito Salete são só momentos, né? Uhum. Então a gente precisa orientar
aos poucos ali algumas situações, né? Como eu falei, como você citou, como eu vim da capital, assim, algumas coisas eu penso que tem que ser melhoradas, né? Já percebe de imediato. Então, a gente como eu falei, como o problema é que o efetivo é muito pouco, então a gente não consegue talvez fazer uma barreira policial a todo momento como a gente gostaria. Sim. Mas o ideal é que a gente consiga, ao longo do final desse ano, início do ano que vem, já começar a fazer algumas barreiras policiais ali, referente a trânsito, para começar a dar uma orientada em certas infrações de trânsito, certas orientações quanto à bicicleta elétrica, que agora vai ver uma mudança, que a gente está começando a dar uma estudada na nova resolução do CONTRAN, né, que vai ter que, em alguns modelos de bicicleta elétrica, vão ter que ser registrados, né? Então, mas assim, tudo eu penso que, como eu falei, a gente está falando com públicos diferentes, né? Sim, sim. Então aqui a gente está tratando com públicos que a gente vê a todo momento. Diferente de uma cidade grande, sim, né? Que a gente vai ver, talvez a gente cruze novamente, não com espaço de tempo muito curto, mas aqui não. Então aqui a gente eu acredito, como eu falei, como a gente está tratando com pessoas de certa forma diferenciada da capital, né? Então, onde a criminalidade é um número muito pequeno, né, proporcionalmente falando, a questão de população. Então eu acredito que a gente consiga, de uma forma mais orientativa, sim. a gente conseguir um resultado melhor, né? Essas ocorrências de trânsito aqui são bem poucas, né? Bem poucas. Hoje, qual que seria as maiores ocorrências no dia a dia da Polícia Militar? Hoje aqui seria a questão de violência doméstica. É mesmo? Isso. Puxa vida. A questão de violência doméstica é muito... Tem aumentado na estatística da polícia essa questão? Eu não tenho essa informação. A questão de estatística eu não tenho, mas assim, uma questão profissional, pelo que eu realmente a gente são o que demanda mais ocorrência, né? Nesse sentido. Agora, em números, assim, eu não sei precisar. Sim. Mas assim, realmente tem muito... a maioria das ocorrências que a gente atende é uma questão de violência doméstica. Fora isso, Sargento, o trabalho que vocês desenvolvem no dia a dia? São rondas, visitas, é mais nessa parte? É mais a questão de preventivo, né? Como eu falei, de um policiamento mais de proximidade. Conversar com o pessoal da comunidade, faz um policiamento parado, umas rondas preventivas, essa aqui realmente... E aí você falou de uma questão que até eu gostaria de abordar sobre segurança nas escolas. A gente sabe que deu aquela tragédia toda, né? Houve toda essa comoção, mas já há alguns municípios que já não estão mais renovando o contrato. Você analisa que veio realmente para ficar, para manter, ou alguns municípios vão, né, fechar o contrato, ou vencendo o contrato não vão mais renovar? Qual que é a sua avaliação sobre isso? Olha, é uma preocupação de que cada gestor municipal deveria ter, né? Então, assim, acredito eu vou falar do município de Salete, eu acredito que aqui ele deve ficar, né? Não posso falar por outros municípios que eu não tenho contato com a gestão municipal, mas eu acredito que a prefeita aqui, ela é parceira, ela entende a preocupação, eu acredito que ela deva manter isso para frente. Tanto que a gente quando tiveram os novos profissionais ali, porque teve um período de contratação temporária, depois foi aberto, acho que um processo seletivo, e entraram novos vigias ali que cuidavam que iriam cuidar dessa situação. E a gente teve o contato, a gente foi chamado para fazer uma palestra para eles ali, inicial ali, né? Então eu acredito que a gestão municipal ali, ela é preocupada, né? Porque ela solicitou para nós, a gente foi lá, fez um contato, fez uma breve explanação sobre as situações ali. E há um acompanhamento da Polícia Militar com esses que estão agora atuando nas escolas? A gente teve um primeiro contato, né? Então, a ideia é que se a gente for fazer qualquer palestra para os funcionários da escola, eles entrem futuramente junto dessa palestra, né? Sim. E há eu falo assim, dessa questão da segurança das escolas, e é preciso aprimorar cada vez mais? Eu acredito que sim, porque assim, não é algo que vai evitar.
A gente tem que ser claro que, tipo assim, ó, mais auxilia ter alguém próprio para observar atitudes, né? Sim. Porque são questões de observação. Né? Então a gente tem os funcionários ali efetivamente da escola não tem como ficar observando ou vigiando o que está envolto, né, da situação ali. E tendo um profissional que está ali atento à situação, né, o que possa vir, eu acho que auxilia, né? Sim. Auxilia, porque eu acredito que as pessoas que vão fazer aquele tipo de ato, eles vão buscar algum lugar que não esteja sendo observado. Sim. Né? Então, não seria, você diz, não seria lá na escola, mas seria fora da escola. Que poderia acontecer. Pode ser isso, poderia acontecer. Na verdade, pode acontecer em qualquer lugar. Então, não tem como evitar que um agente com aquela intenção de entrar e de realmente de fazer a maldade que tem que fazer, fora, dentro, segurança pode ser lá dentro, pode buscar um outro ambiente, como aconteceu já em outro caso, um mercado, cinemas. Então não tem como dizer assim, tendo aquele profissional vai se evitar. Só que um profissional daquele observando a situação, o agente que vai tentar algo, olhando que tem alguém cuidando, talvez ele vai tentar um lugar mais desprotegido, vamos dizer assim. Né? Houve até uma orientação para algumas adaptações nas escolas. Isso foi atendido? Foi realizado? Já houve A gente fez algumas visitas, né? Uhum. A gente apontou algumas situações, a gente vai seguir nessa nova etapa de orientação ali, mas a parte da Polícia Militar é apenas consultiva. Sim. Né? Então, aí fica a critério porque assim, a gente não pode exigir porque envolve dinheiro público. Né? Então, talvez certas mudanças não dão para fazer agora, mas de repente, numa virada de ano, consiga fazer alguma mudança. Então, a parte da Polícia Militar é apenas consultiva. A gente vai lá pela nossa experiência e vai só, tal ponto é vulnerável, mas a gente tem que entender que esse tipo de agente, esse tipo de obras, de cidadão que vai fazer aquilo ali, vai fazer aquela maldade, né? Sim. Então, ele pode vir de um público interno e do público externo. Sim. Então, não tem como garantir que aquela fragilidade proteja aquela escola ou aquela entidade de alguém que venha de dentro, né? Como acontece algumas vezes. Mas houve uma recepção boa por parte da administração para essas melhorias? Sim. Isso houve? Sempre. Eu falei, a parceria do governo municipal com a Polícia Militar sempre foi receptiva. Eu queria até aproveitar a oportunidade desse bate-papo. A gente sabe que foi um trabalho muito importante que foi desenvolvido, inclusive, em Salete, do Proerd, aqui na nossa região. Há essa possibilidade de retorno? Eu vim da capital com a vontade de colocar, né? Porque minha filha, ela teve essa participação lá, então eu vi o quanto é importante e como eu falei no início da nossa conversa ali um pouco, eu vim para cá com a intenção de realmente trazer a Polícia Militar para o cidadão de bem. Sim. Né? Tentando trazer os programas institucionais mais próximo da Polícia Militar para o cidadão. Sim. Né? E um deles seria o Proerd. Porém, o que a gente dificulta do Proerd é um profissional para poder dar aula. E na nossa região aqui, a gente tem um ou dois só que não consegue abranger toda a região. Né? Então, principalmente o nosso município. Então, se ele conseguir alcançar, ele vai dar no município dele. Né? Ele não vai conseguir abranger, até porque ele é sozinho, tantas escolas assim. Né? Então, a gente tá tendo um processo seletivo agora para instrutores ali e aí tem essa possibilidade. Existe essa possibilidade. Hoje existe a possibilidade que um policial aqui de Salete está tentando
conseguir uma vaga no curso. E se ele conseguir, se ao final da parte da seleção e depois selecionado concluir o curso, aí a gente vai ter essa possibilidade de Que bom, né? Seria importante, né? Nós estamos torcendo aí Faz que ele conclua, né? Sim. Então ele está no momento nas etapas da parte seletiva. Acredito que até o final desse mês conclua ali essa parte da seleção. Acredito que existe uma grande possibilidade de ele entrar pelo fato das vagas, né? Serem direcionados ali para o batalhão e não ter mais concorrentes, vamos dizer assim. Então acredito que a parte seletiva ele consiga entrar, torcer que ele consiga concluir aí com êxito o curso de formação e talvez esse ano não sei se a gente consegue, mas se ele concluir o curso... Seria um policial da ativa ou da reserva? Não, da ativa. Da ativa. Isso. O outro policial que trabalha com a gente ali que está tentando. Né? Se ele conseguir, que bom. Até eu falei assim, eu falei para ele, conclui aí, porque a gente, concluindo, a gente implanta de certeza. Sim. Sargento Luz, uma outra questão sobre a venda de armas de fogo. Qual a sua análise sobre esse tema? Houve algumas alterações? Como é que você analisa tudo isso? Eu, assim, é uma opinião particular. Eu não li estou por fora da legislação, então não li como é que está a situação, em que pé está a situação da venda, quem pode ou quem não pode, o que determina a legislação para aquisição, né? Mas eu acredito que a venda já não é de agora, então assim, existem vários requisitos para serem feitos até adquirir e tipo assim, uma coisa, o pessoal acaba tendo situações pensando que é a mesma coisa, né? Uma coisa é tu adquirir, outra coisa é tu portar, né? Sim. Então, na verdade, não quer dizer que a pessoa tem o direito de adquirir aquela arma, que ela vai ter o direito de portar ela na rua. Né? Então, ou dentro do carro. Ou dentro do carro, né? Então, assim, a partir do momento que a pessoa adquiriu aquela arma, ela vai ter para segurança na residência. Da sua residência. Sim. Então, eu acredito que a questão da aquisição de arma de fogo não é algo que vai interferir no aumento da criminalidade. Isso é uma percepção particular, né? Sim. Então, assim, é porque as armas que a gente, principalmente quem está na capital lá, muitas vezes as armas que são adquiridas, que a gente acaba se envolvendo em ocorrências, não são armas legais e sim ilegais. Então, de forma particular, eu vejo que não seria um problema, né? Sim. A questão de uma pessoa que vai adquirir uma arma de fogo de forma legal, não seria esse problema o ponto principal, né? Sim. Sobre a valorização, eu falo da categoria de vocês. Ao longo dos anos, ela melhorou ou precisa ainda avançar muito mais? Não, eu acredito que como eu falei já no início ali, realmente houve uma melhora. Né? Para quem entrou na polícia, no meu caso, há um pouco mais de 21 anos ali, sim, a gente não tinha previsão nenhuma de chegar a onde chegou. Sim. Então, assim, a nossa previsão era chegar a cabo. Né? Hoje em dia a gente chega a segundo sargento, por exemplo, né? Sim. Do quadro especial. Então, outros ali, que agora, na verdade, como eu falei, o nosso quadro está se extinguindo, então, hoje em dia, o policial vai entrar como soldado ali e se ele conseguir ali ter tempo hábil ali, ele pode chegar a subtenente, né? Então, realmente claro, é uma melhoria contínua, né? Sim. Então, sempre existe espaço para dar uma melhorada, né? Mas de quando eu entrei para o estado que está hoje, realmente tivemos um avanço muito... Até essa questão salarial, né? Tivemos um avanço muito grande, né? Antes da gente encerrar, toda essa sua trajetória, a ocorrência que mais lhe marcou? Foram duas. Foram uma situação em 2008, eu estava de folga, eu tinha saído da faculdade,
Fui lá em Florianópolis lá solicitar uma pizza numa pizzaria de teleentrega, de balcão, né? Fui fazer a solicitação, fiz a solicitação da pizza lá e como demoraria um tempo ali para ficar pronta, eu disse que ia aguardar e fui pro meu carro esperar. Nessa situação ali aconteceu como eu falei, eu tava no período de faculdade ainda, que eu sou formado em Educação Física. Sim. Tava dando uma lida no material. Não era na Polícia Militar, era... Era de folga, tava de folga. É. Aí nesse dia eu tava lá dando uma lida, aguardando a pizza chegar. Enquanto eu tava aguardando, passou uma moto em um sentido, devagarzinho, olhando para dentro do estabelecimento. Até na passagem, na primeira, né? Beleza, causou estranheza, mas o que aconteceu? Ela andou mais uns 50, 100 metros, fez a volta. Mas isso porque você já era militar, já percebeu? Isso, já causou estranheza, porque eram dois. Sim. Passou devagar, mas na primeira passagem, beleza. Só que o que aconteceu? Eles andaram 50, 100 metros, fizeram a volta e passaram a segunda vez. Só que na segunda vez que passaram devagar, olhando para o estabelecimento, a placa da moto já estava... notei que a placa está levantada. Aí isso me acendeu um alerta. Tava armado com a minha particular, peguei a pistola, saí do carro, que meu carro estava do outro lado, estacionado, porque a gente acaba tendo essa mania, vamos dizer assim, né, de estacionar o carro de ré, não ficar desatento em momentos de aguardo no carro, em outros momentos também, né? Então, quando passou a segunda vez, peguei e saí do meu carro com a pistola, fui para frente do meu carro, só que meu carro estava do outro lado da rua, num estacionamento, num avançado da rua, assim, que era uma revenda de carro. Sim. Claro, só que eu fui para um canto onde fiquei entre a calçada e um poste. Um muro, a calçada e o poste, observando. No que eu observei, o que eles fizeram? Eles fizeram a volta pela segunda vez e vieram já pela contramão. No que eles vieram contramão, eles embicaram a moto na porta, assim. E quando eles iam saltar da moto, o carona levantou a blusa e botou a mão no revólver. No que ele botou a mão no revólver, eu me identifiquei do outro lado, parado, polícia, e nisso ele olhou para mim e continuou o movimento de saque. Quando ele fez o movimento de saque, eu efetuei 6 disparos. Aí nisso os dois caíram, né? Foi contra os dois, no caso. Foi contra, porque eles não tinham soltado da moto ainda, né? Sim. Aí quando os dois caíram da moto, né? Que a moto caiu sobre os dois, eu atravessei a rua, verbalizando pelo menos com o que estava se mexendo, né? E o outro, enquanto eu verbalizava com aquele que estava se mexendo, que ele foi se afastando, eu fiquei numa distância onde eu consegui, onde a moto e o cidadão que estava armado, ele caiu, a moto caiu sobre ele, a arma caiu mais longe, mas ele já imóvel, né? Mas não tinha certeza que tinha abatido ele ou não. Então eu fiquei meio que cuidando desse que estava caído, imóvel a princípio, né? Uhum. E o cidadão que estava se mexendo, verbalizando, e nesse sentido, os atendentes lá... vou chamar a polícia. Não, aciona o C90. Aí logo em seguida chegou a viatura. Aí eu já era conhecido ali pela guarnição. Então chegou ali, a gente conseguiu fazer fazer a prisão do outro e constatar o óbito daquele armado ali, né? Aquele que sacou da arma. E eles iam praticar o assalto. Eles iam praticar o assalto. E a outra? A outra situação foi, eu não me recordo bem o ano. A data foi num dia anterior ao Dia dos Pais. Eu estava trabalhando num posto policial numa comunidade chamada Vila Aparecida. Lá na Grande Florianópolis. Lá no continente. Eu estava lá, a base é blindada, porque já tinha sido feito disparos contra aquela base operacional. E eu estava lá num serviço noturno, e por volta acho que de umas 10, 11 horas, por aí. E nisso vem um tumulto na frente da base, batendo na porta. Quando eu abro a porta, era uma mãe com uma criança já sem respirar, roxa,
pedindo auxílio porque estava engasgado e que já tinham feito um monte de coisa, não tinham conseguido fazer ele voltar a respirar, e aquela muvuca, aquele griteiro todo ali. E nisso assim que eu abri a porta, na verdade, a hora que abriu, que teve espaço, jogou a criança nos meus braços ali, e aí a gente conseguiu fazer uma manobra ali, de botar ela de bruço, aí conseguimos fazer ela tirar o que estava desobstruindo das vias aéreas ali, ela conseguiu respirar. Eu pedi um apoio no rádio para poder vir uma viatura. Sim, mas você salvou a vida. Início a comunidade ali, a pessoa não tinha carro, mas como é uma comunidade ali, então sempre um empresta o carro pro outro, não sei o quê. Do nada aparecia alguém com um carro ali. Eu falei assim, em vez de esperar a viatura chegar, ou a ambulância chegar, já que ela está respirando, hospital. Desloca pro hospital. Né? E o que me marcou foi a situação. Era uma criança, era um menino, apesar de eu ter uma filha menina, assim, foi nas vésperas do Dia dos Pais. Puxa vida. Então, você contou duas, de uma situação grave para outra de um salvamento. Isso. Essa mesmo foi o que... Sim. E te emociona até hoje, contando. Olha, muito obrigado. Nós queremos agradecer aqui o Sargento Luz com a gente aqui, desejar muito sucesso aqui em Salete, no comando, aqui da Polícia Militar. A gente agradece sempre pelo trabalho que é prestado pela Polícia Militar ao longo de todos esses anos de história do município de Salete. E fica o espaço aqui para sua mensagem final, Sargento Luz. Eu quero agradecer realmente o convite, né? Na verdade, a gente como eu falei, a gente veio para Salete com o intuito de realmente mostrar o que a Polícia Militar tem de bom para oferecer ao cidadão de bem. Né? Então, na verdade, nossa ideia realmente é mostrar, é trazer essa proximidade, é continuar fazendo um trabalho que já vem sendo feito, né? Então, assim, o que a gente escuta nas histórias passadas, que Salete era muito mais complicado, com várias situações de briga. Hoje a gente não tem mais esse... tem aquelas coisas corriqueiras, né? Mas grave como era antigamente não tem, né? Então realmente a gente quer continuar o trabalho que já vem feito pelos policiais anteriores ali, que é o Sargento Borba, Sargento Leite, Sargento Pagel, né? Sim. Então a nossa ideia é continuar fazendo esse trabalho de excelência que já vem sendo feito, continuar mantendo essa parceria com o governo municipal, que eu acho que a gente não consegue fazer nada, né? Sim. Então realmente é trazer realmente a Polícia Militar para as pessoas de bem, que é essa que é essa nossa premissa, né? Que bom. Muito obrigado. Eu quero registrar aqui, então, Rodrigo Kretzer, falei certo? Kretzer da Luz, ele que é o Sargento Luz e comanda, inclusive, a Polícia Militar aqui no nosso município de Salete. Agora em setembro, então, o Sargento Pagel vai para a reserva. Isso. E aí fica sob o comando do Sargento Luz. Nós agradecemos nesse bate-papo aqui no nosso podcast da Multiweb TV. No Leno Materiais de Construção você encontra tudo para reforma, construção e decoração. Tudo em tintas Renner, variedades em eletros, completa linha de vidros, portas, janelas, box para banheiros, produtos das melhores marcas do mercado. Condições imperdíveis e sempre com grandes ofertas. Venha você também para o Leno Materiais de Construção, em Salete e Trombudo Central, com atendimento em toda a região. Fone 3563 1199.